Você já parou para pensar no que seria o mundo se, há mais de 2000 anos, um homem tivesse vindo para mudar tudo? Um homem que não apenas ensinou palavras de amor, mas que viveu o amor até o último suspiro. Imagine uma história que atravessou séculos, que derrubou impérios e que até hoje toca o coração de bilhões. Essa é a história de Jesus, o Filho de Deus, um homem que enfrentou a dor, o sofrimento e a morte para nos dar uma nova chance. E se eu te dissesse que conhecer essa história pode transformar a sua vida para sempre? Fique comigo até o final e descubra cada detalhe dessa jornada inesquecível. Muito antes do nascimento de Jesus, o mundo já vivia um clima de expectativa. O povo de Israel, espalhado por aldeias e cidades, carregava nas costas séculos de opressão, guerras e domínio de impérios estrangeiros. Muitos já tinham perdido a esperança, mas havia algo que mantinha a fé acesa: as antigas promessas de Deus registradas nas Escrituras. Profetas, séculos antes, haviam falado com precisão sobre a vinda de um Salvador. Isaías, por exemplo, anunciou: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, que significa Deus conosco. O profeta Miqueias revelou até mesmo o local do nascimento. E tu, Belém, de ti sairá aquele que há de reinar sobre Israel. Essas palavras não eram apenas histórias bonitas. Eram um fio de esperança para um povo cansado. Elas eram repetidas nas sinagogas, ensinadas aos filhos e contadas de geração em geração. Mas o cenário mundial também tinha um significado profundo. Pela primeira vez em séculos, o Império Romano havia estabelecido estradas seguras e uma língua comum, o grego. Era falada por quase todo o mundo conhecido. Era como se, silenciosamente, a história estivesse se ajustando para um momento perfeito, como se o próprio Deus estivesse preparando o palco para a chegada de seu filho. Os céus aguardavam. Os anjos, que serviam diante do trono divino, sabiam que algo grandioso estava prestes a acontecer. Não era apenas mais um nascimento humano, mas o cumprimento de um plano traçado antes da criação do mundo. O Criador estava prestes a se fazer carne, a entrar na história como homem, para restaurar a ponte quebrada entre Deus e a humanidade. Nazaré era uma pequena e simples vila na Galileia, longe das grandes cidades e dos palácios. Suas ruas eram estreitas, formadas por casas humildes de pedra e barro. Entre as jovens que ali viviam, estava Maria, uma moça simples, mas de coração puro, criada dentro das tradições de seu povo. Ainda muito jovem, estava prometida em casamento a José, um carpinteiro trabalhador e respeitado. A vida de Maria seguia o curso normal das jovens de sua época. Ajudava nas tarefas de casa, cuidava dos afazeres diários, aprendia a cozinhar, fiar e costurar. Mas, em um dia comum, algo extraordinário aconteceu. Sem qualquer aviso, o sobrenatural invadiu o ordinário. Um ser celestial, imponente e resplandecente, apareceu diante dela. Era o anjo Gabriel, enviado diretamente do trono de Deus. Sua presença irradiava luz e autoridade, mas também transmitia paz. Maria, surpresa e assustada, sentiu o coração acelerar. Gabriel falou com voz firme, mas cheia de ternura. Alegra-te, agraciada. O Senhor está com você. Maria ficou confusa. Por que um anjo a chamaria de agraciada? Ela não era rica, não era de família influente, não tinha nada que, aos olhos humanos, chamasse atenção. Mas Gabriel prosseguiu: Você foi escolhida entre todas as mulheres para receber um dom que mudará a história. Você conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e o seu reino não terá fim. As palavras ecoaram na mente de Maria. Seu coração se encheu de perguntas.
Como isso seria possível? Eu não sou casada. O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com sua sombra. Por isso, o que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Gabriel ainda contou algo impressionante. Sua parenta Isabel, já idosa e considerada estéril, estava grávida de 6 meses. Era um sinal de que, para Deus, nada é impossível. Naquele momento, Maria tinha um peso enorme de decisão. Ela poderia recusar, temendo a vergonha ou as consequências sociais. Mas sua fé e obediência falaram mais alto. Com os olhos cheios de determinação e humildade, ela respondeu: Eu sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. E assim, naquele instante silencioso e sagrado, o maior milagre da história começou a acontecer. José era um homem simples, trabalhador, conhecido em Nazaré por sua honestidade e pela habilidade com a madeira. Como carpinteiro, passava seus dias serrando tábuas, construindo móveis, consertando ferramentas e ajudando vizinhos com pequenas obras. Seu nome era respeitado, e sua palavra tinha valor. Ele estava comprometido para se casar com Maria, um compromisso que, na cultura judaica da época, já era considerado tão sério quanto o casamento em si. E foi justamente nesse período de preparação para a vida juntos que José recebeu a notícia que abalou suas estruturas. Maria estava grávida. Não era difícil imaginar o turbilhão de pensamentos que tomou conta dele. Seu coração se apertou. Maria era uma mulher de caráter, mas a gravidez antes do casamento era algo gravíssimo naquela sociedade. Aos olhos das pessoas, isso seria visto como uma traição, uma desonra irreparável. José, contudo, não era um homem cruel. Ele não queria expor Maria à vergonha pública, nem permitir que fosse punida. Decidiu, então, agir em silêncio. Terminaria o compromisso discretamente, evitando um escândalo. Mas naquela noite, enquanto dormia, algo sobrenatural aconteceu. Em um sonho, um anjo do Senhor apareceu diante dele. A presença celestial iluminava o ambiente onírico, e José, mesmo dormindo, sentia um profundo temor misturado a uma paz inexplicável. O anjo falou claramente: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Essas palavras entraram fundo no coração de José. Ele percebeu que estava diante de algo muito maior do que podia compreender. A criança que Maria carregava não era fruto de infidelidade, mas o cumprimento de uma promessa divina que atravessava séculos. Ao acordar, José sabia exatamente o que deveria fazer. Sem hesitar, recebeu Maria como esposa e assumiu a responsabilidade de cuidar dela e do menino que viria. Ele aceitou a missão de ser o protetor terreno do Filho de Deus, mesmo sabendo que enfrentaria olhares e desconfiança, fofocas e julgamentos. Com isso, José mostrou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de fazer o que é certo, mesmo quando o mundo inteiro parece estar contra você. O decreto do imperador romano César Augusto ecoava por toda a Judéia. Todos deveriam retornar à cidade natal para fazer o recenseamento. Para José e Maria, isso significava uma longa e cansativa viagem de Nazaré até Belém. Uma jornada de quase 130 quilômetros por estradas de terra, atravessando montanhas e vales, sob o sol escaldante ou frio da noite. Maria, já grávida e próxima do parto, suportava o esforço com coragem, mas a caminhada era extenuante. José, preocupado, buscava descanso para ela a cada passo, ajudando-a a seguir adiante. Quando finalmente chegaram a Belém, encontraram a cidade lotada. Milhares de pessoas haviam vindo para registrar seus nomes, deixando a cidade superlotada e as hospedarias cheias.
José bateu de porta em porta, procurando um lugar para descansar, mas tudo estava tomado. Sem alternativas, um humilde estábulo foi oferecido para que se abrigassem. Era um lugar simples, usado para guardar animais, com chão de terra batida, cercado por madeira e pedras. O cheiro forte da palha misturava-se ao aroma dos animais. Ali, em meio à simplicidade e à humildade, Maria deu à luz seu filho. Com todo o amor e cuidado, ela o envolveu em panos e o colocou numa manjedoura, uma espécie de coxo onde os animais comiam. O nascimento de Jesus não teve pompa nem riquezas, mas a paz e a esperança que emanavam daquele momento eram inigualáveis. Naquela mesma noite, pastores que cuidavam de seus rebanhos nas proximidades foram surpreendidos por uma luz intensa e um coro de anjos no céu. O mensageiro celestial anunciou: Não temam, trago boas novas de grande alegria para todo o povo. Hoje nasceu em Belém o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os pastores, cheios de admiração e pressa, foram até o estábulo. Lá, encontraram Maria, José e o menino envolto em panos, exatamente como o anjo havia dito. Eles se ajoelharam para adorar o recém-nascido, conscientes de que estavam diante do cumprimento da promessa divina. Assim, em meio à pobreza e simplicidade, nasceu aquele que viria para mudar a história da humanidade para sempre, o Filho de Deus, o Emanuel, que veio para estar conosco. Muito além das fronteiras da Judéia, em terras distantes e misteriosas do Oriente, homens sábios e estudiosos observavam os céus com atenção. Esses homens, conhecidos como magos, eram especialistas em astrologia, filosofia e ciências ocultas, dedicando suas vidas a interpretar os sinais do cosmos. Certa noite, uma estrela diferente das outras brilhou intensamente no céu, um fenômeno raro que despertou imediatamente o interesse desses sábios. Eles interpretaram aquela luz como um sinal extraordinário, o nascimento de um rei destinado a mudar os rumos do mundo. Sem hesitar, os magos iniciaram uma longa e perigosa jornada em direção ao oeste, atravessando desertos áridos, montanhas íngremes e cidades desconhecidas. Guiados apenas pela estrela, eles caminhavam com fé e determinação, sabendo que algo grandioso os esperava. Ao chegarem a Jerusalém, os magos perguntaram aos líderes religiosos e ao rei Herodes onde poderiam encontrar o recém-nascido rei dos judeus. Esta pergunta causou inquietação no palácio de Herodes, que via naquela notícia uma ameaça ao seu poder. Herodes, preocupado e temeroso, reuniu os principais sacerdotes e escribas para saber onde o Messias deveria nascer. Foi então que foi revelado, pelas profecias antigas, que o Salvador viria de Belém. Determinados a encontrar a criança, os magos continuaram a seguir a estrela, que, finalmente, parou sobre a humilde casa onde Jesus estava com Maria e José. Ao entrarem, eles se prostraram diante do menino e ofereceram presentes de grande significado: ouro, símbolo da realeza e riqueza; incenso, utilizado nas cerimônias sagradas, representando a divindade; e mirra, uma resina usada em rituais funerários, indicando o sofrimento e a morte que Jesus enfrentaria no futuro. Os magos não apenas reconheceram Jesus como rei, mas também como o Deus encarnado que veio para cumprir um propósito maior. Depois dessa visita, avisados em sonho para não voltar a Herodes, os magos partiram por outro caminho, evitando o encontro com o tirano que já tramava o mal contra o menino. Essa visita dos magos não foi apenas um encontro entre homens e uma criança, mas um testemunho de que a mensagem de Jesus ultrapassaria fronteiras, alcançando todas as nações e povos. Após a visita dos magos, uma sombra sinistra caiu sobre a família de Jesus. Herodes, o rei cruel e paranoico, soube pelo relato dos sábios que um novo rei dos judeus havia nascido. Movido pelo medo de perder seu trono e pelo desejo de eliminar qualquer ameaça, Herodes tomou uma decisão brutal.
ordenar o massacre de todas as crianças do sexo masculino em Belém e arredores, com até 2 anos de idade. Essa ordem terrível, conhecida como a matança dos inocentes, era um ato de desespero e crueldade, marcado por lágrimas e dor. Um dos capítulos mais sombrios daquela história. Para salvar Jesus desse destino, um anjo apareceu novamente a José em sonho, avisando para que tomasse Maria e o menino e fugissem para o Egito, uma terra estrangeira, pagã, mas que naquele momento seria o único refúgio seguro. Sem hesitar, ainda na calada da noite, José levantou-se, despertou Maria, e juntos partiram rumo ao desconhecido, carregando o bebê que carregava a esperança do mundo. A viagem foi longa e cheia de desafios. Passaram por desertos escaldantes, encontraram estradas precárias, e o medo do desconhecido estava sempre presente. O Egito, uma antiga civilização com sua própria história de escravidão e libertação, recebia agora o Filho de Deus em fuga. Ali, eles permaneceram até a morte de Herodes, vivendo em exílio, longe de sua terra natal, em uma terra estranha onde a língua, os costumes e a religião eram diferentes. Essa fuga não foi apenas um momento de perigo, mas também um símbolo profundo. Jesus, mesmo sendo o Rei prometido, experimentou desde o início o sofrimento, a vulnerabilidade e o afastamento, experiências que o tornariam capaz de se identificar com cada ser humano em suas dores e dificuldades. A coragem de José e a fé de Maria foram essenciais nesse período. Eles protegeram o menino em meio à tempestade política e à ameaça constante, confiando que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia incerto. Assim, o plano divino seguia seu curso, preparando o terreno para que, um dia, Jesus voltasse para sua terra com uma missão clara: trazer redenção e vida eterna para todos que nele creem. Depois de anos de exílio no Egito, a família finalmente pôde retornar à sua terra natal. Nazaré, uma pequena vila pacata na região da Galileia, recebeu de volta Maria, José e o menino Jesus. Apesar de ser um lugar simples e pouco conhecido, Nazaré seria o cenário dos primeiros anos da vida de Jesus, moldando o caráter daquele que viria a ser o Salvador do mundo. A infância de Jesus em Nazaré foi marcada por uma rotina modesta e cheia de simplicidade. José retomou seu ofício de carpinteiro, ensinando ao filho a arte do trabalho manual, o valor do esforço honesto e a importância da responsabilidade. Maria, por sua vez, cuidava da casa, ensinava as tradições judaicas e transmitia a fé que habitava em seu coração. Jesus cresceu em um lar onde o amor, a disciplina e a devoção a Deus estavam presentes em cada gesto. Ele participou das festividades religiosas, aprendeu as Escrituras e observou atentamente os costumes do povo judeu. Mesmo sendo o Filho de Deus, viveu como um menino comum, compartilhando alegrias, dúvidas e descobertas próprias da infância. Entre as pessoas da vila, Jesus era conhecido como um jovem tranquilo, humilde e respeitoso. Muitos admiravam sua sabedoria precoce, embora não compreendessem totalmente a profundidade do seu ser. Ele também experimentou as limitações e desafios humanos. Sentiu fome, cansaço e até mesmo a tristeza que faz parte da vida. Nazaré, com suas ruas estreitas e casas simples, foi o palco onde Jesus aprendeu a convivência humana, o respeito às pessoas e o amor ao próximo. Foi nesse ambiente que ele desenvolveu a sensibilidade que o faria mais tarde entender as dores e alegrias da humanidade. Por trás da simplicidade dessa infância, havia uma preparação silenciosa, uma formação divina para a missão que o aguardava. Jesus não apenas crescia em estatura, mas também em graça e sabedoria, para cumprir um propósito que mudaria para sempre o destino da humanidade. Aos 12 anos, idade em que o jovem judeu começava a se preparar para a vida adulta e assumir suas responsabilidades espirituais,
Jesus acompanhou Maria e José à cidade de Jerusalém para a celebração da Páscoa, uma das festas mais importantes do calendário judaico. Essa viagem, realizada anualmente, era uma tradição que reunia famílias inteiras e reforçava a identidade do povo escolhido por Deus. Após os dias de festa, enquanto Maria e José iniciavam o retorno para Nazaré, perceberam que Jesus não estava com eles. O coração de Maria se encheu de ansiedade, e eles voltaram imediatamente para Jerusalém, procurando o menino entre parentes e conhecidos, mas sem sucesso. Após 3 dias angustiantes, encontraram Jesus no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles e fazendo perguntas que revelavam uma sabedoria surpreendente para sua idade. Os escribas e sacerdotes estavam admirados com seu entendimento, pois Jesus não apenas ouvia, mas também respondia com profundidade, demonstrando conhecimento e insight que ultrapassavam sua juventude. Maria, preocupada, perguntou-lhe: Filho, por que nos fizeste isso? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu com uma calma serena, porém firme: Por que me procuráveis? Não sabíeis que devo estar na casa de meu pai? Essas palavras deixaram Maria e José perplexos, pois, embora não compreendessem totalmente seu significado, perceberam que havia algo especial naquele menino. Esse episódio marcou o início da consciência de Jesus sobre sua identidade e missão. Desde jovem, ele sabia que sua vida não seria comum, que tinha uma ligação única com Deus, a quem chamava de Pai de uma maneira íntima e profunda. A experiência no templo foi um sinal claro de que Jesus estava se preparando para algo maior, uma jornada que o levaria a transformar o mundo com seu ensino, seu amor e seu sacrifício. Chegado o momento de iniciar sua missão pública, Jesus dirigiu-se ao Rio Jordão, um local de profunda importância espiritual para o povo judeu. Ali, João Batista, um profeta carismático e cheio do Espírito Santo, pregava um chamado urgente ao arrependimento, preparando os corações para a vinda do Messias. João batizava aqueles que se arrependiam, simbolizando a purificação e o renascimento. Quando Jesus chegou, não era apenas mais um entre os muitos que buscavam uma transformação espiritual. Ele, o Filho de Deus encarnado, desceu até as águas com humildade e propósito. Ao ser imerso, algo extraordinário aconteceu. Ao emergir da água, os céus se abriram de maneira espetacular, e o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba, um símbolo de paz, pureza e unção divina. Então, uma voz poderosa ecoou dos céus: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse momento marcou não apenas o início público do ministério de Jesus, mas também o reconhecimento divino de sua identidade e missão. A manifestação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, revelou ao mundo o plano perfeito de Deus para a salvação da humanidade. Além do significado teológico, o batismo foi um ato de humildade e obediência. Jesus, sem pecado algum, escolheu se identificar com a humanidade pecadora, demonstrando seu compromisso em levar sobre si as dores e falhas do mundo. A cena no Jordão tornou-se um marco histórico, uma abertura para uma nova era. A partir dali, Jesus começou a reunir discípulos, pregar o reino de Deus, realizar milagres e transformar vidas com sua mensagem de amor, perdão e esperança. Logo após o batismo no Rio Jordão, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo para um lugar deserto, uma região árida, isolada e inóspita, onde o silêncio era profundo e a solidão esmagadora. Ali, ele passaria 40 dias e 40 noites em jejum, enfrentando a prova mais intensa de sua vida até então. Este período no deserto não foi apenas uma experiência física de fome e cansaço, mas um confronto espiritual com o inimigo, Satanás, que veio para tentar desviar Jesus da missão que Deus lhe confiara. As tentações foram variadas,
e desafiadoras. Primeiro, Satanás provocou Jesus a transformar pedras em pão, tentando fazê-lo saciar sua fome física com um milagre egoísta. Jesus respondeu com firmeza, citando as Escrituras: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Em seguida, o inimigo levou Jesus ao ponto mais alto do templo em Jerusalém e o desafiou a se lançar para que os anjos o salvassem, provocando-o a provar sua divindade de forma espetacular e vazia de fé verdadeira. Jesus rebateu, novamente: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Por fim, Satanás mostrou a Jesus todos os reinos do mundo e suas glórias, oferecendo-lhe poder e riqueza se ele se prostrasse e o adorasse. Com autoridade absoluta, Jesus rejeitou a oferta, declarando: "Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás." Essa vitória no deserto não foi apenas uma prova pessoal, mas um exemplo para toda a humanidade de como resistir às tentações que desviam do caminho da justiça e da fé. Jesus saiu do deserto fortalecido, pronto para cumprir seu chamado com determinação e coragem, consciente do preço que pagaria por cada passo. Logo após vencer a tentação no deserto, Jesus começou a sua caminhada pública pelo interior da Galileia. Nas margens do Mar da Galileia, um cenário simples e tranquilo, ele encontrou os primeiros homens que seriam seus companheiros mais próximos, os discípulos que o seguiriam, aprenderiam com ele e ajudariam a espalhar sua mensagem pelo mundo. Entre eles estavam Simão Pedro e seu irmão André, pescadores comuns que lançavam suas redes na água, vivendo da dura rotina do mar. Jesus os chamou com uma simplicidade surpreendente: "Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens." Sem hesitar, eles largaram suas redes e o seguiram, deixando para trás tudo que conheciam. Pouco depois, Jesus encontrou Tiago e João, filhos de Zebedeu, que também deixaram suas embarcações e pai para trás, prontos para uma nova jornada. Essa escolha de Jesus foi intencional. Ele não buscou sábios, ricos ou poderosos, mas homens comuns, simples, com corações abertos e dispostos a aprender. Sua mensagem era para todos, e seu grupo inicial refletia essa diversidade e humildade. Os discípulos não apenas ouviram as palavras de Jesus, mas testemunharam seus milagres, sua compaixão e sua autoridade. Eles aprenderam a importância do amor, do perdão e do serviço ao próximo, valores que seriam a base do novo reino que Jesus anunciava. Essa relação de mestre e seguidores não foi fácil. Exigiu confiança, mudança de vida e muitas vezes enfrentar rejeições e perigos. No entanto, o chamado de Jesus tinha um poder único, capaz de transformar vidas comuns em instrumentos poderosos para a salvação. Assim, nasceu o núcleo do que viria a ser a maior missão da história da humanidade: espalhar a mensagem de Deus através de pessoas comuns que decidiram seguir o Filho do Homem. À medida que Jesus percorria as cidades, vilas e campos da Galileia, sua fama crescia rapidamente, não apenas por suas palavras cheias de sabedoria, mas pelo poder evidente de seus milagres, sinais claros da presença e do reino de Deus entre as pessoas. Seus milagres eram variados e profundos, tocando a vida das pessoas de maneiras que iam muito além do físico. Curava os enfermos que sofriam de doenças incuráveis, como lepra e paralisia, trazendo saúde e dignidade de volta para aqueles que eram excluídos pela sociedade. Fazia os cegos enxergarem, devolvendo-lhes a luz e a esperança. Ressuscitava mortos, como Lázaro, mostrando o poder de Deus sobre a vida e a morte. Além de curar, Jesus realizava milagres que supriam necessidades imediatas, como a multiplicação dos pães e peixes para alimentar milhares que o seguiam, e até mesmo acalmava tempestades violentas, demonstrando domínio sobre a natureza. Mas, para Jesus, os milagres não eram fins em si mesmos. Eram manifestações visíveis do amor e do propósito divino.
Eles confirmavam sua mensagem sobre o reino de Deus, um reino de justiça, paz e restauração. Em suas pregações, Jesus falava com autoridade, utilizando parábolas, histórias simples, mas profundas, que desafiavam as pessoas a refletirem sobre suas vidas, escolhas e relacionamento com Deus. Ele ensinava sobre o perdão, a humildade, a compaixão, o amor ao próximo e a importância da fé. Suas palavras não apenas ensinavam, mas tocavam o coração das multidões, muitas vezes provocando reações fortes, desde esperança e alegria até indignação, entre líderes religiosos que viam suas ideias como ameaça. Mesmo diante das dificuldades, Jesus mantinha seu foco: mostrar que o reino de Deus estava próximo e que ele mesmo era a chave para a salvação e transformação. Esse período foi um tempo de grande impacto, onde o divino se encontrava com o humano, e a esperança renascia nos corações cansados. Em um dia memorável, Jesus subiu a uma colina próxima ao mar da Galileia, rodeado por uma multidão ávida por ouvir suas palavras. Ali, em meio à natureza, com o céu aberto e o silêncio respeitoso ao redor, ele iniciou um dos discursos mais marcantes e transformadores de toda a história da humanidade, o Sermão do Monte. Nas suas primeiras palavras, Jesus quebrou o paradigma e trouxe uma nova visão do que significa ser feliz e abençoado. Ele proclamou as bem-aventuranças, um conjunto de ensinamentos que valorizavam a humildade, a mansidão, a busca pela justiça, a misericórdia e a pureza de coração. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essas palavras soavam diferentes da sabedoria convencional, pois exaltavam aqueles que, aos olhos do mundo, poderiam parecer fracos ou insignificantes. Jesus ensinava que a verdadeira grandeza está no amor e na entrega sincera a Deus e ao próximo. Ao longo do sermão, ele abordou temas que tocavam o coração e a mente das pessoas: o perdão aos inimigos, a honestidade nas ações, a sinceridade na oração, a importância de não acumular tesouros materiais e a confiança em Deus para o sustento da vida. Jesus também alertou contra a hipocrisia religiosa, convocando seus seguidores a uma fé genuína, viva e prática, uma fé que se manifesta em atitudes concretas de amor e justiça. Cada palavra do sermão era como uma luz, iluminando o caminho para uma vida plena, ética e espiritualmente rica. As pessoas presentes sentiam que estavam diante de algo totalmente novo, um chamado para transformar suas vidas e seu modo de viver em comunidade. O Sermão do Monte não foi apenas um discurso. Foi um manifesto para um novo modo de ser, que ecoaria por séculos e continua até hoje a inspirar milhões. No meio de seus ensinamentos e milagres, uma das características mais marcantes de Jesus era o seu amor incondicional pelos marginalizados e rejeitados da sociedade. Ele não se afastava dos pecadores. Ao contrário, se aproximava deles com compaixão, sem julgamento, abrindo portas para a esperança e a transformação. Naquele tempo, a sociedade judaica era rigorosa e muitas vezes cruel com aqueles que não seguiam as leis religiosas à risca. Prostitutas, cobradores de impostos, leprosos e outros considerados impuros eram excluídos, discriminados e rejeitados. Jesus quebrou todas essas barreiras. Ele conversava com as mulheres samaritanas à beira do poço, tocava nos leprosos, jantava com publicanos, pessoas desprezadas pelo povo, e oferecia-lhes perdão e dignidade. Um exemplo emblemático foi a história da mulher pega em adultério. Enquanto os líderes religiosos estavam prontos para condená-la à morte, Jesus disse: "Aquele que dentre vós está sem pecado seja o primeiro que lhe atire pedra." En medio de sus enseñanzas y milagros, una de las características más marcadas de Jesús era su amor incondicional por los marginados y rechazados de la sociedad. No se alejaba de los pecadores. Al contrario, se acercaba a ellos con compasión, sin juicio,
abriendo puertas a la esperanza y a la transformación. En aquel tiempo, la sociedad judía era rigurosa y muchas veces cruel con quienes no seguían las leyes religiosas al pie de la letra. Prostitutas, recaudadores de impuestos, leprosos y otros considerados impuros eran excluidos, discriminados y rechazados. Jesús rompió todas esas barreras. Conversaba con la mujer samaritana al borde del pozo, tocaba a los leprosos, cenaba con publicanos, personas despreciadas por el pueblo, y les ofrecía perdón y dignidad. Un ejemplo emblemático fue la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Mientras los líderes religiosos estaban listos para condenarla a muerte, Jesús dijo: «El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra». Esa respuesta no solo salvó a la mujer, sino que expuso la hipocresía de los acusadores y reveló la profunda misericordia de Dios. Jesús mostraba que el amor verdadero no era cómplice del pecado, sino que estaba dispuesto a restaurar y transformar vidas. Su actitud despertaba tanto admiración como ira. Muchos líderes religiosos lo veían como una amenaza, porque cuestionaba tradiciones y exponía la hipocresía, mientras ofrecía un camino de gracia y renovación. El amor de Jesús por los pecadores no era una concesión, sino una revolución, una invitación a todos a abandonar el peso del pasado y abrazar una nueva vida en comunión con Dios. Esa postura radical mostraba que el reino de Dios no era para unos pocos escogidos, sino para todos los que desearan arrepentirse y encontrar esperanza. En la etapa final de su ministerio, Jesús reunió a sus 12 discípulos para una última comida antes de enfrentar el sufrimiento que lo esperaba. Esta cena, que quedó marcada en la historia como la última cena, fue mucho más que una simple comida. Fue un momento cargado de simbolismo, emoción y enseñanzas profundas. Jesús sabía que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin. La prisión, el juicio injusto y la crucifixión estaban cerca, pero eligió ese momento para fortalecer los corazones de sus amigos y preparar a todos para lo que vendría. Durante la cena, tomó el pan, lo partió y lo ofreció a los discípulos diciendo: «Este es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Luego tomó la copa con el vino y dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros». Estos gestos simples, pero llenos de significado, simbolizaban el sacrificio que Jesús haría por la humanidad. Estaba a punto de entregar su vida para la redención de los pecados, ofreciendo un camino de reconciliación entre Dios y las personas. Además, durante la cena, Jesús lavó los pies de los discípulos, un acto de humildad y servicio que contradecía las expectativas de la época. Mostró que el verdadero líder es quien sirve, quien pone el bienestar de los demás por encima del propio. Pero no todos estaban allí con corazones puros. Jesús sabía que uno de ellos lo traicionaría. Con tristeza, habló sobre la traición que estaba por venir, preparándolos para enfrentar el dolor de la separación y la lucha por la fe. La última cena fue, por lo tanto, una mezcla de despedida, promesa y desafío. Un momento donde el amor, la esperanza y el coraje se entrelazaron para marcar el inicio del mayor acto de amor que el mundo ha conocido. Después de la última cena, Jesús se retiró con sus discípulos al jardín de Getsemaní, un lugar tranquilo y silencioso donde buscó fuerza en la oración ante la inminencia del sufrimiento que le esperaba. Allí, en profunda angustia, pidió a Dios que, si fuera posible, evitara ese momento de dolor, pero se sometió totalmente a la voluntad divina. Mientras Jesús oraba, la traición se concretó. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, se acercó con un grupo de soldados y líderes religiosos, señalando a Jesús con un beso, la señal acordada para identificarlo. La detención fue rápida, y Jesús, aunque rodeado por soldados armados, no ofreció resistencia. Se entregó voluntariamente, consciente del propósito divino. Llevado primero al sumo sacerdote Caifás, Jesús enfrentó un interrogatorio lleno de acusaciones falsas y provocaciones. Los líderes religiosos buscaban cualquier motivo para condenarlo, especialmente por declararse hijo de Dios y desafiar las tradiciones establecidas. Durante el juicio, Jesús se mantuvo calmado y digno, respondiendo con sabiduría y serenidad. Cuando le preguntaron directamente sobre su identidad, afirmó: «Yo soy el Cristo, el Hijo de Dios».
Esa declaración fue considerada blasfemia por los judíos, justificando la sentencia de muerte según su ley. Posteriormente, Jesús fue llevado al gobernador romano Poncio Pilato. Pilato, aunque sin encontrar culpa real en Jesús, se vio presionado por la multitud y los líderes religiosos que exigían la crucifixión. Intentó inicialmente liberarlo, ofreciendo la elección entre Jesús y Barrabás, un criminal notorio, pero el pueblo eligió a Barrabás. Pilato, aunque reacio, cedió a la presión política para evitar disturbios, lavándose simbólicamente las manos para demostrar que no se hacía responsable por la condena. Así, Jesús fue condenado a la crucifixión, una forma cruel y humillante de ejecución reservada para los peores criminales. Fue azotado, coronado con una corona de espinas y obligado a cargar la cruz que representaría su sufrimiento. Este momento marca el ápice de la injusticia humana, pero también el cumplimiento de una antigua profecía. Jesús aceptó todo con amor y obediencia, sabiendo que su sacrificio abriría el camino para la salvación de toda la humanidad. En lo alto del monte Calvario, conocido también como Gólgota, Jesús fue llevado para enfrentar la última y más dolorosa etapa de su misión terrenal. La cruz, instrumento de sufrimiento y humillación, se convirtió en el símbolo central de aquel momento que marcaría la historia para siempre. Clavado por las manos y los pies, Jesús soportó el dolor excruciante de las heridas, la dificultad para respirar y el peso de cargar su propio cuerpo suspendido. Cada respiración era un esfuerzo, cada instante una lucha contra el cansancio y la angustia. Alrededor, una multitud se agolpaba, soldados romanos, líderes religiosos, curiosos e incluso algunos seguidores que observaban con lágrimas y desesperación. Entre ellos estaban María, su madre, y Juan, el discípulo amado, que compartían el dolor de la separación y del sufrimiento. Mas na manhã do terceiro dia, algo extraordinário aconteceu. Evento que mudou para sempre o curso da história e que até hoje é o fundamento da fé cristã. A ressurreição de Jesus. Maria Madalena, uma das discípulas fiéis, foi até ao túmulo para ungir o corpo com especiarias, conforme costume. Porém, ao chegar, encontrou a pedra que selava a entrada removida e o sepulcro vazio. Assustada e confusa, ela chorava, quando de repente, 2 anjos apareceram e disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Logo depois, Jesus apareceu para ela, vivo e glorioso. A surpresa, a alegria e o alívio foram imensos. Ela se prostrou aos seus pés, mas Jesus a orientou: Não me detenhas, pois ainda não subi para meu Pai. Vai anunciar aos meus irmãos que ressuscitei. A notícia da ressurreição se espalhou rapidamente, primeiro entre as mulheres e depois entre os discípulos. Inicialmente incrédulos, eles foram se convencendo ao encontrarem Jesus vivo, falando com eles, comendo e mostrando as marcas dos cravos em suas mãos e pés. Essa vitória sobre a morte confirmou que Jesus era realmente o Filho de Deus, o Salvador prometido, e que a morte física não teria poder eterno sobre aqueles que creem nele. A ressurreição simboliza a nova vida, a esperança e a vitória definitiva do amor e da justiça de Deus sobre o pecado e o mal. Foi a base para a missão dos discípulos, que partiram corajosos para anunciar ao mundo a boa nova de que a vida verdadeira começa com Jesus e nunca termina. Após a ressurreição, Jesus não desapareceu misteriosamente. Ao contrário, ele apareceu diversas vezes a seus discípulos e seguidores, reafirmando a verdade de sua vitória sobre a morte e preparando-os para a missão que estava por vir. Uma das primeiras aparições ocorreu para Maria Madalena, que, emocionada, anunciou a novidade aos discípulos. Porém, eles, ainda atonitos e cheios de medo, demoraram a acreditar. Mais tarde, Jesus apareceu para 2 discípulos a caminho de Emaús, caminhando e conversando com eles sobre as Escrituras, explicando como tudo o que havia acontecido cumpria as profecias. Só quando partiu o pão é que eles o reconheceram. Esse encontro trouxe uma renovação profunda na fé e esperança dos seguidores. Em outra ocasião,
Jesus apareceu no cenáculo, onde os discípulos estavam reunidos, trancados com medo das autoridades. Ele os saudou com palavras de paz e mostrou as mãos e o lado feridos, provas visíveis de sua crucificação. Essas aparições fortaleceram a confiança dos discípulos e dissiparam suas dúvidas. Um episódio marcante foi a aparição a Tomé, conhecido como o incrédulo. Tomé havia duvidado da ressurreição até que viu e tocou as feridas de Jesus. Sua reação mudou de ceticismo para uma declaração de fé. Meu Senhor e meu Deus! Essas aparições não foram meras visitas, mas encontros transformadores que renovaram a coragem e a determinação dos discípulos. Jesus lhes deu instruções claras, preparando-os para continuar sua obra e espalhar o Evangelho até os confins da terra. Assim, a presença viva de Jesus após a ressurreição foi o alicerce para a expansão do cristianismo, um chamado à fé, esperança e compromisso. Após 40 dias de aparições e ensinamentos, durante os quais Jesus fortaleceu seus discípulos, ele se reuniu com eles no Monte das Oliveiras, um local próximo a Jerusalém, cercado por uma paisagem que parecia transmitir paz e esperança. Ali, diante de seus amigos mais próximos, Jesus falou sobre o futuro que os aguardava e o propósito final de sua missão na terra. Com palavras firmes e cheias de amor, ele prometeu que não os deixaria órfãos. Em breve, o Espírito Santo, o Consolador prometido por Deus, desceria sobre eles para guiá-los, fortalecer sua fé e capacitá-los a cumprir a missão de espalhar a mensagem do reino de Deus pelo mundo. Enquanto falava, os discípulos ouviam atentos, absorvendo cada ensinamento e encorajamento. Então, aconteceu o momento da ascensão. Jesus foi elevado aos céus, numa cena repleta de glória e mistério. Uma nuvem o ocultou da visão dos discípulos, deixando-os maravilhados, ao mesmo tempo, conscientes da responsabilidade que agora assumiam. 2 anjos apareceram e disseram: Homens de Galileia, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, voltará da mesma forma que o viste subir. Essa promessa de retorno mantém viva a esperança e a expectativa de todos os que creem, simbolizando que a história de Jesus está em curso e que sua presença transcende o tempo e o espaço. A ascensão marcou o início da igreja primitiva, quando os discípulos, cheios do Espírito Santo, começaram a pregar com ousadia, realizar milagres e transformar vidas. O Espírito Santo seria o guia, o consolo e a força que os acompanharia em cada passo dessa jornada. Assim, o encerramento da missão terrena de Jesus não foi um adeus definitivo, mas o início de um novo capítulo, onde seus seguidores se tornariam testemunhas vivas do amor e do poder de Deus no mundo. Agora que você conheceu cada passo dessa história, imagine o que ela pode fazer em sua vida hoje. Jesus não é só uma figura do passado. Ele é esperança, transformação e amor presente em cada um de nós. A verdadeira mudança começa quando abrimos o coração para essa mensagem. Então, eu te desafio, deixe essa história ressoar dentro de você. Permita que ela acenda uma luz, um novo propósito. Porque a jornada que começamos juntos aqui pode ser o início da sua própria transformação.